Bom, no vídeo de hoje a nossa conversa será sobre Uma Casa para Sempre, que é um livro do Henrique Villa-Matas publicado pela primeira vez em 1988, ou seja, 3 anos depois da publicação original da História Abreviada da Literatura Portátil, que é um livro deste mesmo autor marcado pelo hibridismo de gêneros e pela quase indistinção entre uma matéria ficcional e uma matéria não ficcional. Ou seja, de uma maneira ou de outra, essas duas temáticas, que aqui estariam postas de maneira absolutamente explícitas, vão estar no horizonte da obra do Villa-Matas quando da publicação aqui deste seu livro, ainda que aqui elas não apareçam de modo tão evidente quanto nesta obra de 1985. E para além dessas duas temáticas, alguns outros temas que vão aparecer com certa recorrência na obra do Villa-Matas já estariam presentes aqui neste seu livro de 88. Só que antes de eu falar desses outros temas, cabe aqui fazer um pequeno parêntese para que a gente converse um pouco sobre a obra do Villa-Matas como um todo. E daí, para isso, eu trouxe algumas anotações que eu fui fazendo ao longo da minha leitura, porque várias coisas chamaram bastante a minha atenção aqui. Então, para que eu não me perca nessa minha fala, eu resolvi anotar algumas coisas aqui, porque assim eu tento ser um pouco mais conciso, embora eu já sei de antemão que eu falharei miseravelmente nessa tentativa. Mas o fato, então, é que a obra do Villa-Matas vai contra, ou pelo menos se distancia bastante, de uma postura e de um método realistas que vieram a reboque com o romance a partir de pelo menos a segunda metade do século XIX. Então, quando Villa-Matas vai e funde gêneros como o conto, o ensaio, a autobiografia, o romance, etc., quando ele estabelece discursos intertextuais e quando ele investe em uma narrativa mais experimental, este autor acaba explicitando o caráter artificial da literatura, de modo a tornar estes seus textos um espaço interessante para a reflexão sobre as relações que se estabelecem entre a realidade e a ficção. Isso porque a intertextualidade e a hibridez de gêneros presentes nas obras deste autor acabam favorecendo o caráter digressivo desses narradores aqui, que passam então a refletir de maneira cada vez mais explícita sobre o próprio ato da escrita, que é uma coisa que me atrai bastante, não sei quanto a vocês. Graças a tudo isso, então, alguns dos temas e elementos que vão aparecer com certa recorrência na obra do Villa-Matas já vão estar presentes também aqui neste seu livro de 1988. É o caso, por exemplo, de uma atmosfera onírica e surreal que ajuda neste processo de confundir a realidade e a não realidade, seja ela ficção, o sonho, o delírio ou a própria mentira em alguns casos. Nesse sentido, então, outro tema que vai estar presente aqui é a ideia da meia-verdade, das invenções, das manipulações, elementos esses que tornam este narrador aqui, ou estes narradores aqui, pouco confiáveis, quando nós pensamos na quantidade e na qualidade das informações que esses narradores nos passam ao longo do livro. Para além disso, outros temas que vão estar presentes aqui também já em Uma Casa para Sempre é a ideia do acaso, da ironia, do humor, do absurdo e principalmente da memória, que juntamente com essa ideia de uma ficção que serve como tema, vai ser entendida aqui no livro como essa casa para sempre por onde circulam esses personagens, tanto no tempo quanto no espaço. Para além disso, nós vamos ter aqui, neste livro de 88, uma intertextualidade menos evidente do que aquela que nós teríamos em outros livros deste mesmo autor, como é o caso, por exemplo, lá do Ar de Dylan, que é um outro romance do Villa-Matas, que já foi comentado aqui neste canal, vou deixar o link para ele lá embaixo. E essa intertextualidade menos evidente aqui neste livro acontece porque aqui a busca por uma coerência narrativa acontece muito mais a nível temático do que a nível formal. E é por isso que o autor, neste seu livro, dispensa alguns métodos de composição que são associados à intertextualidade e à interdiscursividade mais comumente associados
associadas, no caso, né, aos seus livros. Então, outro tema que vai estar presente aqui também neste livro é a ideia da desagregação como uma busca da unidade e a destruição que vai levar aqui a um caminho de construção desse sujeito. Então é muito interessante observar como os personagens aqui, eles estão em um constante processo de construção e de destruição de si mesmos, e neste processo é que eles acabam encontrando uma inteireza, eles acabam encontrando uma unidade. Outra coisa que vai estar presente aqui também, e que eu acho que eu só percebi isso agora nos livros do Vila Matas, é um cosmopolitismo muito grande, porque na maioria dos livros dele você tem sempre as ações transcorrendo em grandes centros urbanos. No caso aqui, você tem algumas narrativas que se passam em Barcelona, outras em Lisboa e outras em Paris, e em alguns outros lugares também, mas essas 3 cidades, que são absolutamente cosmopolitas, vão estar aqui no centro da articulação desses espaços da narrativa, que é uma coisa muito interessante também. E daí, conforme eu fui percebendo isso e fui repensando as outras obras deste mesmo autor, eu percebi que essa é realmente uma constante nos textos do Vila Matas. E outra coisa que também já vai estar presente aqui, que de certo modo isso já ficou dito antes no começo desse vídeo, é que nós temos aqui um narrador com uma tendência muito grande a desvirtuar a realidade, um narrador que tem uma tendência muito grande à simulação e à despersonalização. Isso porque este narrador é absolutamente digressivo e pouco confiável em vários momentos deste livro. Mas talvez a questão mais interessante posta aqui em Uma Casa para Sempre seja a discussão sobre o ventriloquismo enquanto uma metáfora para a escrita literária. Afinal de contas, a figura do ventríloco acaba evidenciando que a literatura é uma forma de lidar com a linguagem, é uma forma de manipular a linguagem, e o ventríloco será uma figura central aqui em Uma Casa para Sempre. Então existe todo um paradoxo envolvido nessa espécie de ilusionismo usado pelo ventríloco, porque você sabe do que eu estou falando quando eu estou falando de um ventríloco, é aquele cara que ele fica sentadinho, tem um boneco no colo dele, e ele fala com a boca fechada e mexe a boca do boneco, parece que é o boneco quem está falando. Pois bem, quando você vê uma coisa dessa, existe toda uma espécie de paradoxo. Por quê? Você sabe que aquela voz que está saindo do boneco não é a voz do boneco, só que ainda assim você assiste um número de ventriloquia como se você de fato acreditasse, ainda que momentaneamente, que o boneco é quem estivesse falando. De igual modo, existe um paradoxo fundamental ao texto literário, porque em tese nada daquilo que você está lendo aconteceu de fato, mas ainda assim você se interessa por aquilo que vai lendo quando você se aproxima de um texto literário, seja ele qual for. É claro que aí depende do seu gosto, etc e tal. Que é aquilo que o Humberto Eco vai chamar de pacto ficcional, que é algo imprescindível. Você tem que, digamos, baixar o nível da sua descrença para acreditar que lá na Metamorfose o cara acorda metamorfoseado em um inseto monstruoso e por aí vai. Portanto, existe aqui algo que é comum entre esses dois modos de manipulação da linguagem, porque o ventríloco é aquele que cria outras vozes para poder falar a partir de outras bocas. E o trabalho do escritor é, ao fim e ao cabo, basicamente esse, porque ele cria vários personagens e ele vai manifestando opiniões, por vezes até discordantes, a partir desses personagens, que é aquilo que o Bakhtin vai chamar de polifonia e vai associar à obra do Dostoiévski, por exemplo. E assim como é difícil dizer que essas vozes são unicamente do boneco, do ventríloco, é muito complicado a gente afirmar que a voz de um texto, seja ela a voz do narrador, seja ela as vozes do personagem, dos personagens, correspondam exatamente com a voz do autor, e isso é uma coisa muito interessante quando nós pensamos em alguns temas que algumas pessoas julgam como sendo polêmicos ou não,
postos em um texto literário. Então veja que, ao trazer essa discussão sobre o ventríloco para este livro, o Vila Matas acaba construindo uma narrativa que explicita a própria artificialidade, porque a presença desse ventríloco aqui estabelece um jogo de vozes e de ecos, não por meio de referências intertextuais explícitas, mas de modo mais subliminar, numa tentativa de criar a ilusão de que não existem esses diálogos intertextuais aqui, quando na verdade é essa intertextualidade que vai estar sempre em jogo quando nós pensamos na articulação aqui deste livro. Tudo isso acaba fazendo com que existam duas maneiras distintas de se ler aqui Uma Casa para Sempre. A primeira delas é encarar este livro como sendo a reunião de 12 contos, sendo que a maioria desses contos apresenta aqui como um personagem algum ventríloco, seja ele o mesmo ventríloco, seja eles ventrílocos diferentes. Então o que eu vou fazer agora é ir comentando sobre alguns desses contos aqui, para que depois eu fale um pouquinho com vocês sobre a segunda possibilidade de leitura do livro. O primeiro texto, o primeiro conto aqui, se chama Eu Tinha um Inimigo. E ele vai falar sobre um grupo de crianças que um belo dia desenvolve uma obsessão muito estranha por um velho maluco que acredita que é o imperador de uma cidade X aí. O interessante é que, e quando eu digo obsessão, é assim, essas crianças passam a procurar este velho em vários lugares e a encontrá-lo em vários lugares nesse primeiro momento do conto. Só que qual que é o problema? O problema é que a obsessão de uma dessas crianças acaba levando a um caso que envolve estupro, assassinato e suicídio. Pois bem, e é desse modo, com este caso tão sério, que se encerra a primeira parte aqui deste conto. Anos depois, outros dois membros deste grupo de crianças, porque nós tínhamos ali o narrador, um rapaz chamado Pedro, e uma outra mocinha, que é quem acaba se envolvendo naquele caso de estupro, assassinato e suicídio. Mas enfim, anos depois, já adultos, o Pedro e o narrador se reencontram coincidentemente na mesma época em que acontece um outro caso de assassinato bastante semelhante, bastante igual àquele que aconteceu durante a infância desses dois rapazes, e daí por conta disso cria-se toda uma tensão entre eles, e esse é um dos meus textos preferidos aqui reunidos. O segundo conto aqui deste Uma Casa para Sempre se chama Outro Monstro, e ele vai falar basicamente da relação conflituosa entre um pai e o seu filho. Ora, veja que este é um tema que aparece também com certa recorrência nas obras do Henrique Villa-Matas, haja vista lá livros como o já citado Ar de Dylan, ou então alguns outros, como por exemplo A Viagem Vertical, que também já foi comentado aqui neste canal. Só que uma coisa interessante é que, enquanto este pai se descreve como uma pessoa bastante amarga por conta das vicissitudes da vida, o filho é descrito como um rapaz completamente desprezível e meio blasé, porque ele quer ser um poeta, mas aí você percebe que ele não tem. Você percebe, graças à voz do pai que está narrando a história, você percebe que esse filho não tem lá muito talento, mas ainda assim ele é muito convencido. Então cria-se uma antipatia pelos dois personagens, o que é uma coisa curiosa, tendo em vista que um deles está narrando e ainda assim você não consegue ser simpático a ele. E uma coisa que me chamou bastante atenção neste conto é que ele me lembrou bastante de um conto da Jurna Barnes. Eu não me lembro o nome daquele conto, eu vou procurar e depois eu deixo aqui na tela. Que é um conto que trata exatamente da relação conflituosa entre uma mãe e sua filha, e daí conforme eu fui lendo aqui esse segundo conto de Uma Casa para Sempre, eu me lembrei bastante deste texto da Jurna Barnes, ou seja, olha aí o elemento intertextual. Por mais que ele não coloque isso de maneira explícita no texto, ainda assim você consegue enxergar essas outras vozes dentro deste coro aqui articulado pelo Villa-Matas. O terceiro conto do livro se chama A Despedida, e ele vai falar da história de um ventríloco que durante um número de ventriloquismo, enfim,
decide contar sobre o seu envolvimento amoroso com uma assistente que tempos depois acabou fugindo com um barbeiro de Sevilha. E existem aqui nesse conto duas coisas muito interessantes. A primeira delas é uma mistura de vozes e de personalidades que se estabelece entre esse ventríloco e o seu boneco. Existem vários momentos em que você não sabe quem é que está falando, se é o homem ou se é este boneco. E a segunda coisa bastante interessante aqui sobre este conto é que, por causa dessa mistura de vozes, o texto fica absolutamente ambíguo no momento em que esse ventríloco dá a entender que naquela mesma noite em que ele está contando aquela história, antes de subir no palco, ele acabou matando o tal barbeiro de Sevilha e por conta disso, então, ele precisa se despedir dessa sua vida pública de ventríloco e é daí que vem o título do conto. Ou seja, uma coisa que acaba derivando desse modo de narração do conto é que este ventríloco está representando e vivendo ao mesmo tempo, o que acaba esboroando, em vários sentidos, digamos, os limites entre o que é ficção e o que é realidade, porque você sabe que o ventríloco vai chegar ali e ele vai contar alguma história e coisa do tipo. Só que esse sujeito se coloca como personagem central daquela história e ele dá vários indícios de que aquilo é verdade. Só que, por outro lado, você fica na dúvida se aquilo ali faz parte do show ou se aquilo ali de fato aconteceu na vida deste sujeito. Mas a questão é, será que tudo aconteceu como está sendo narrado aqui por este ventríloco? Porque, veja bem, ele diz que acabou de matar esse tal desse barbeiro de Sevilha. Ah, sim, esse é um conto que se passa na cidade de Lisboa. Mas ele diz que ele acabou de matar esse barbeiro ali, ou seja, nem a polícia sabe desse crime ainda. E daí, não me parece muito coerente que esse sujeito que poderia escapar ileso vá e confesse esse crime para um teatro cheio, sendo que ninguém ainda sabe que aquele crime aconteceu, nem mesmo as autoridades responsáveis por esse tipo de evento. Então me parece que é muito interessante esse jogo entre a verdade e a não verdade, digamos, que se estabelece aqui a partir desse modo de narração, porque você não sabe se quem está contando aquilo é o ventríloco ou se quem está contando aquilo é o boneco. Portanto, desconfie. Além disso, esse daqui é um conto que me lembrou bastante um texto do Borges chamado A Biografia de Tadeu Isidoro Cruz. Porque, assim como acontece aqui em Uma Casa para Sempre, naquele conto, o Borges acaba, digamos, resumindo toda a vida de um personagem em uma única cena que vai ser determinante não para aquele passado do sujeito, mas sim para o seu futuro. E é basicamente isso que nós temos aqui neste conto chamado A Despedida. Mas enfim, outro texto que também é muito interessante aqui, outro conto que também é bastante interessante aqui de Uma Casa para Sempre, é o quarto conto, que vai falar da história então desse escritor iniciante que chega em Paris e acabou sendo apresentado por um amigo para a também escritora Marguerite Duras. Daí entra um parêntese biográfico sobre o próprio Vila Matas, que ele foi bastante amigo da Marguerite Duras. Ele inclusive chegou a morar no apartamento da Marguerite quando de sua primeira estadia por Paris. Mas o fato, então, é que esse escritor iniciante chega nessa mesma cidade, se encontra com a Marguerite, e esse narrador aqui, que é esse escritor iniciante, ele pretende alugar um apartamento da Marguerite Duras. E durante o conto, o amigo desse narrador acaba inventando toda uma história, dizendo que, apesar de ser iniciante, esse sujeito aqui já estava escrevendo seu primeiro romance, e esse primeiro romance trata das memórias de um ventríloco que cometeu um crime e por conta disso precisou fugir, abandonar ali a sua vida pública, a sua vida nos palcos. E daí é claro que ao ler isso você acaba se lembrando do conto anterior. Aí o próximo conto aqui de Uma Casa para Sempre se chama Dois Velhos Cônjuges
E esse é um conto que trata metaforicamente da relação entre a ficção e a realidade, ao narrar a história desse casal que por muito tempo viveu à base de mentiras, tanto da parte da esposa, que ainda é apaixonada pelo ex-marido que morreu há muito tempo, quanto pela parte do marido atual, que sempre mentiu sobre ser médico, quando na verdade ele não é médico coisa nenhuma. E o interessante é que, primeiro, esse daqui é um conto narrado por duas vozes, e isso é algo curioso pensando em como isso se relaciona com toda aquela ideia do ventríloco e etc. E existe uma outra coisa curiosa aqui sobre este conto, porque existe um momento em que o narrador diz o seguinte sobre esses dois personagens, né? Sobre o marido e a esposa. Isso está na página 83 dessa minha edição. E o narrador diz o seguinte: os dois viviam em um mundo da ficção, sem contato com a realidade. Então veja que aqui novamente nós temos essa questão da ficção e da realidade, essa relação entre esses dois velhos cônjuges, mas nós também temos essa multiplicidade de vozes que acabam retomando aquela ideia toda do ventríloco, etc. E para além disso tudo, esse foi um conto em que durante a leitura me lembrei bastante de um texto do James Joyce, que está lá em Dublinenses, e que se chama Os Mortos. Se não me engano é de Dublinenses aquele texto. Então veja que eu resolvi ir falando aqui essas referências que eu encontrei, porque elas não se colocam de maneira explícita, ou tão explícita quanto aquela que, enfim, essa intertextualidade se colocaria em outros livros do Henrique Villa-Matas, enfim. Então achei muito produtivo eu trazer essas referências que eu fui encontrando aqui de maneira pouco evidente. Aí existe um outro conto aqui, e daí vem aquela coisa, né? Eu anotei aqui sobre o conto, mas eu não anotei o nome do conto, veja só. Mas enfim, depois quando eu for editar esse vídeo, eu coloco aqui na tela o título do conto. Que ele fala da história de um marido que decide um dia fugir de casa, fazer uma plástica e voltar para a vida ali com sua esposa depois de algum tempo, como se nada tivesse acontecido. E o interessante é que este homem muda não apenas de rosto, ele muda também de voz, o que novamente retoma toda aquela ideia do ventríloco, etc. E esse conto aqui, por essa historinha do homem que volta depois de ter sumido por um tempo, como se nada tivesse acontecido, me lembrou bastante de um conto do Nathaniel Hawthorne, ou algo do tipo, que é um conto chamado Wakefield. O Nathaniel Hawthorne é o mesmo autor de textos como A Letra Escarlate e aquele conto maravilhoso que se chama O Jovem Goodman Brown, que aqui no Brasil é publicado naquela edição dos textos fantásticos do século XIX, uma coisa assim, que é publicada pela Companhia das Letras. Então, se você não conhece esse conto chamado O Jovem Goodman Brown, eu sugiro que você conheça. E neste outro conto desse mesmo autor, que é lá o conto chamado Wakefield, você tem também a história de um cara que ele vai embora de casa, ele muda para uma outra casa na mesma rua, no fim da rua onde ele morava, e ele passa anos ali como se ele não existisse mais, até que um dia ele tem que voltar para a sua casa original. Então é uma coisa muito interessante essa relação que se constrói aqui com este texto do Villa-Matas. Outro conto aqui reunido que também me chamou bastante atenção se chama A Visita ao Mestre, que fala da história de um ventríloco que decide ir viajar até a casa do sujeito que sempre foi a sua inspiração na arte da ventriloquia. Só que esse sujeito, que é o tal do mestre aqui, acabou se despedindo dos palcos. E daí é claro que este conto recupera muito da confusão entre o ventríloco e seu boneco, que aconteceu naquele conto chamado A Despedida, que fala da história do ventríloco que se despede dos palcos. E daí é uma coisa interessante porque na página 113 dessa minha edição aqui é dito o seguinte, daí aqui eu vou ir traduzindo. Por um momento, isso quem está dizendo é este narrador ventríloco que foi visitar o tal do mestre. Por um momento, eu ouvi como se ele tivesse sido um boneco que lentamente e com grande esforço tivesse
se transformado em uma pessoa de carne e osso que tínhamos naquela noite diante de nós. E daí um pouquinho mais para baixo esse mestre diz o seguinte: eu sou alguém que vocês foram conhecendo muito lentamente e sempre através de traços incertos, rascunhados por uma mão trêmula. Eu sou alguém que não tem nome e nem o terá, e que é muitas pessoas e ao mesmo tempo uma única pessoa. Eu sou alguém que sempre exigiu paciência de vocês, porque vocês sempre tiveram que assistir ao processo de construção lento e trêmulo de uma figura humana. E daí esse mestre vai continuando. Então veja que o conto mostra essa artificialidade desse ventríloco aposentado diante deste ventríloco que está ali começando a sua carreira ou algo do tipo. Enfim, então achei muito interessante o modo como este conto vai se desenvolvendo. E por fim você tem os dois últimos contos aqui do livro. No primeiro deles, você tem a história de um sujeito que depois de muito peregrinar pelo mundo acaba indo parar na Arábia, onde ele se torna uma espécie de bardo local ao recontar narrativas orais daquela região. E uma coisa muito interessante é que esse penúltimo conto é absolutamente complexo do ponto de vista estrutural. E por fim, você tem o conto que dá título ao livro, que se chama então Uma Casa para Sempre, e que nada mais é do que uma conversa entre o filho e seu pai, que está ali à beira da morte, e por conta disso resolve finalmente dar algumas explicações sobre a figura da mãe desse rapaz, que morreu quando ele ainda era muito jovem. Só que conforme a conversa se desenrola entre esses dois personagens, o filho percebe que o pai está mentindo e que vai deixar como uma sua única herança a ficção, que é essa tal dessa casa para sempre aqui do título. E daí nas páginas 140 e 141, o narrador, que é esse filho, diz o seguinte: a única coisa que eu, a essa altura da conversa, compreendia perfeitamente era que meu pai, em uma atitude admirável em que estava à beira da morte, estava inventando sem cessar, fiel à sua constante necessidade de fabular. Nem a proximidade da morte o retraía do seu gosto por inventar histórias. E eu tive a impressão de que desejava deixar-me a casa de que ele desejava me deixar a casa da ficção e a graça de habitar nessa casa para sempre. Por isso, subindo nessa carruagem de palavras que o pai construía, eu lhe disse de repente: você com certeza está me confundindo com outra pessoa. Eu não sou o seu filho. E daí, algumas linhas para baixo, o narrador encerra o conto da seguinte maneira: junto ao inventário das nostalgias, acabava de me chegar a casa das sombras eternas. Meu pai, que em outros tempos havia acreditado em tantas e tantas coisas, para acabar desconfiando de todas elas, me deixava uma única e definitiva fé: a de acreditar em uma ficção que se sabe como ficção, saber que não existe nada além dessa estranha verdade que consiste em ser consciente de que se trata de uma ficção e, sabendo disso, continuar acreditando nela. E é desse modo então que se encerra aqui este livro, com toda essa reflexão sobre uma ficção consciente do próprio caráter artificial, do próprio caráter ficcional dessa linguagem. Mas enfim, para além desses contos que eu fui mencionando com um pouco mais devagar, existem alguns outros que de certa maneira acabam contribuindo para toda essa discussão. É o caso, por exemplo, de um conto chamado Carmen, que me lembrou bastante de um conto do Nabokov chamado Uma Beleza Russa. Não sei se existe uma tradução desse conto para o português, mas é um conto bastante interessante do Nabokov. Talvez seja o texto desse autor que eu mais gosto, porque eu não gosto muito do estilo do Nabokov, mas enfim. Outro conto que também vai estar presente aqui se chama Como Eu Gostaria de Morrer. Existe um outro chamado O Efeito de um Conto, e por aí vai. Pois bem, tudo isso para falar o quê? Que conforme você vai se aproximando do texto, essa é a primeira possibilidade, o primeiro modo de ler aqui Uma Casa para Sempre. Mas existe ainda um segundo modo de ler este livro, porque Uma Casa para Sempre também pode ser entendido como um romance sobre as memórias de um ventríloco,
porque este ventríloco vai ser o elemento responsável por unir tudo aquilo que, de outro modo, ficaria disperso aqui ao longo deste livro. Nesse sentido, então, trata-se aqui de um romance composto por 12 capítulos e não por 12 contos, e esses 12 capítulos narram, ainda que de maneira oblíqua, digamos assim, as memórias desse ventríloco, que passa por todo o movimento oscilante entre só ter a própria voz e ter tantas vozes que não consegue mais encontrar a sua voz própria. Então, apenas para que você veja como essa segunda leitura é possível, se você pega, por exemplo, aquilo que eu chamei de primeiro conto, mas que agora eu vou chamar de primeiro capítulo, que é aquela história dos dois amigos que se reencontram em Paris, depois que aconteceu um crime muito parecido com o outro que havia acontecido quando os dois ainda eram crianças. Pois bem, o narrador desse primeiro capítulo é um ventríloco que perdeu a sua capacidade de ter outras vozes e atribui esse contratempo, digamos, a um amigo de infância, que é esse tal de Pedro, que apareceu ali em Paris depois que o menino foi assassinado, sob circunstâncias muito semelhantes àquelas com que foi assassinada uma amiga de infância desses dois personagens. Esse menino que foi assassinado no presente era irmão de uma moça chamada Marguerite, e essa Marguerite era amiga do narrador e dona do apartamento onde ele morava, o que acaba fazendo com que a gente perceba que este narrador aqui será o mesmo narrador do quarto conto, que eu chamei aquele momento, deste livro aqui, que agora eu vou chamar de quarto capítulo. Pois bem, o interessante disso tudo é que este capítulo começa desde a infância deste narrador, quando ele entrou em contato com o seu primeiro boneco de ventríloco, e ele vai até a vida adulta desse sujeito, quando esse narrador descobre que não consegue mais ter outras vozes além da sua, até que em um determinado dia, este narrador sonha com esse tal de Pedro, e no sonho o Pedro rouba a voz original do narrador, que quando acorda consegue ter várias vozes menos a sua. A partir disso, então, a partir desse sonho, como um escritor que se desdobra em vários personagens em cada um de seus livros, esse ventríloco narrador do primeiro conto vai se decompor em cada uma das vozes que vão narrar esses 11 capítulos subsequentes aqui. E é por isso que cada um desses contos/capítulos tem um estilo muito particular, ainda que todos eles pareçam ter a mesma raiz. E essa, digamos, essa manipulação de vozes, com a qual nós vamos entrar em contato aqui ao longo de Uma Casa para Sempre, e mais do que essa manipulação de vozes, essa manipulação de bonecos aqui que nós vamos ter ao longo do livro, corresponde muito bem à manipulação dos personagens, da linguagem e da própria verdade ao longo do livro, já que a trama envolvendo aquele suposto crime cometido pelo ventríloco só está aqui, pelo menos segundo a minha interpretação, para nos distrair do grande ponto do romance, que é manipular os limites que separam ficção e realidade. E sobre essa trama de investigação policial, porque lembra lá que, como eu falei para vocês no primeiro momento desse vídeo, existe um conto, que agora eu vou chamar de capítulo, que fala da história desse ventríloco que mata o novo namorado de sua ex-amante, né? E esse namorado era o tal do barbeiro de Sevilha. E uma coisa muito interessante sobre esta trama policial é que ela ganha força conforme nós percebemos que várias pistas estão pulverizadas em todos os outros capítulos ou contos, enfim, como se esse narrador deixasse a verdade tão na nossa cara quanto estava lá a tal da carta roubada quando nós pensamos no conto do Edgar Allan Poe, e assim nós temos um novo diálogo intertextual aqui em Uma Casa para Sempre. Então, apenas para usar aqui como exemplo, você tem no segundo conto, que é aquele que fala da relação conflituosa entre um pai e seu filho, o pai é um ventríloco fracassado, porque ele não consegue ter outras vozes. E uma coisa interessante é que a arma do crime, a arma com a qual
o ventríloco vai assassinar o tal do barbeiro, vai aparecer, ainda que muito rapidamente, aqui nesse segundo conto. Assim como a cena do crime em si vai ser descrita, ainda que de maneira ambígua, no terceiro conto aqui reunidos, né? Ou enfim, no terceiro capítulo aqui reunido. Entretanto, apesar dessas várias pistas que vão sendo sutilmente distribuídas por entre esses capítulos, existem vários outros elementos nessa história toda que acabam, digamos, contradizendo essa narrativa sobre o ventríloco que matou o barbeiro. Nesse sentido, então, pensando nessas duas possibilidades de leitura e pensando ainda nessas duas possibilidades narrativas, sendo que uma delas é essa narrativa que se parece com uma trama policial envolvendo ali esse ventríloco que cometeu um crime, nesse sentido, então, o narrador de Uma Casa para Sempre investe nessa atenção às coisas mais irrelevantes para que assim o leitor deixe passar algumas questões que parecem ser muito mais cruciais para a narrativa, pelo menos segundo a minha interpretação. E com isso, assim como um ventríloco manipula o seu boneco, o escritor aqui está manipulando o leitor ao construir essas várias pistas falsas. E para além disso tudo, nós ainda sabemos que, considerando que isso daqui não é um livro de contos, mas sim um romance, é preciso que nós entendamos essa voz narrativa como uma única voz que se desdobra em várias outras. Então aqui nós não temos vários narradores. Nós temos um único narrador que se faz passar por vários outros. E daí, tendo isso em vista, é preciso que a gente se atente a alguns detalhes. Por exemplo, naquele capítulo chamado Dois Velhos Cônjuges, você tem a mulher que é apaixonada pelo ex-marido que morreu, e você tem esse marido que, digamos, disse a vida toda para a esposa que era médico, quando na verdade ele não é médico coisa nenhuma. Na verdade, ele é um ventríloco. E é por conta disso que este capítulo aqui é narrado por duas vozes que se articulam, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma pessoa que, na condição de ventríloco, sabe modular a sua voz de diferentes modos. Para além disso, quando nós pensamos lá no capítulo chamado A Visita ao Mestre, nós ficamos sabendo em um determinado momento que o ventríloco que está visitando ali o seu mestre está fazendo isso antes de ir para Lisboa, ou seja, este narrador aqui é o mesmo narrador dos outros textos, porque afinal de contas existe toda uma linha cronológica que vai sendo mostrada aqui de maneira absolutamente sutil, porque o narrador tenta desviar a nossa atenção o tempo todo para que a gente fique pensando, tá, mas então será que ele cometeu o crime ou será que ele não cometeu? E enquanto a gente pensa nisso, ele vai colocando várias outras questões, vai articulando várias outras questões ao longo do texto. Para além disso, o narrador do capítulo que se passa lá na Arábia é um ventríloco que reencontra sua própria voz ao se apropriar das vozes e das narrativas alheias. E é por isso que este daqui é o capítulo mais fragmentado de todo o livro, porque ele é transpassado por essas inúmeras vozes que vão se articulando. E, por fim, apenas para ficar aqui em poucos exemplos, a estrutura narrativa do quarto capítulo, que é aquele que fala da história de um narrador que é apresentado para Marguerite Duras, e daí tem um determinado momento em que o amigo desse narrador diz, olha, ele está escrevendo um romance que na verdade são as memórias de um ventríloco que cometeu um crime e teve que fugir, etc e tal. Pois bem, a estrutura deste livro, deste conto, acaba replicando a estrutura do próprio livro como um todo. Tanto é assim que na página 73 dessa minha edição é dito o seguinte: Andres, que é o nome do amigo desse narrador, inventou uma história dizendo que eu estava escrevendo as memórias de um ventríloco. Infelizmente, continuou Andres, ele perdeu o manuscrito nessa mesma tarde, esqueceu o manuscrito em um táxi. As memórias podiam ser lidas como um romance
ainda que a trama não fosse do tipo clássico, assim como acontece aqui com Uma Casa para Sempre. A sua era uma trama desgarrada e incerta, e ao contrário do que acontecia no século passado, não era nada tirânica, não pretendia explicar o mundo e nem menos ainda abarcar a totalidade de uma vida, senão apenas umas quantas passagens dessa mesma vida. Então veja que se nós formos parar para pensar, esse trecho aqui, que está presente no 4º capítulo do livro, na verdade explica como o livro como um todo funciona, porque no fim das contas, esse daqui é um livro de memórias desse ventríloco, que pode ser lido como um livro de contos, mas que também pode ser lido como um romance. E daí o que acontece? Essa dupla leitura só é possível porque essa narrativa não é nem um pouco tirânica. E por conta disso, então, esses capítulos têm uma relativa independência e, portanto, podem ser lidos como contos. E quanto aos demais contos, ou quanto aos demais capítulos aqui de Uma Casa para Sempre, eles parecem ser, na verdade, trechos de biografias ou de memórias de outros personagens direta ou indiretamente envolvidos nessa narrativa maior envolvendo esse tal desse ventríloco. Mas, se nós formos pensar em uma linha temporal, eis aqui o que é dito ao longo de Uma Casa para Sempre. Na infância, esse narrador ganha o seu primeiro boneco na época em que uma amiga sua foi assassinada. Na vida adulta, este narrador se torna um ventríloco famoso, se envolve com uma assistente que foge ali com o tal do barbeiro. Com ciúme, esse ventríloco acaba matando o tal barbeiro em um beco de Lisboa e por conta disso ele tem que fugir para Paris, onde ele aluga o apartamento da Marguerite Duras e procura ali se restabelecer como um ventríloco. O problema é que esse sujeito, esse narrador, não consegue mais imitar outras vozes e por conta disso ele acaba viajando, ele acaba fugindo, enfim, até a Arábia, onde ele passa a ser um contador de histórias. E com isso, esse ventríloco aqui, que em vários momentos se confundia com o próprio boneco, como um escritor que por vezes é confundido com seus personagens, esse ventríloco acaba perdendo a própria identidade para se criar como um personagem da própria ficção. Porque vamos nos lembrar aqui que a memória, a narrativa da memória é absolutamente enganosa, já que a memória é uma narrativa que muda ao longo do tempo. A memória que você tem de um evento hoje não é a mesma memória que você tinha desse mesmo evento há 10 anos, ou há 15 anos, ou seja lá quanto tempo for. Não é? Então veja que a narrativa da memória ela é absolutamente lacunar e, portanto, pouco confiável, porque a memória acaba escamoteando de maneira voluntária ou não uma série de coisas que podem ser importantes ou desimportantes para a manutenção da voz desse único narrador aqui. Além disso, é muito possível ver no narrador deste último capítulo aqui, que é aquele filho que está conversando com o pai. Então é muito possível ver nesse narrador o filho do ventríloco que havia aparecido no 2º capítulo do livro, que é aquele capítulo que fala da relação conflituosa entre um pai, que era o ventríloco, e o seu filho. Nesse 2º capítulo lá, o filho diz em um determinado momento que ele queria ser escritor. E é por conta disso que o pai, no último capítulo, deixa para ele como essa herança uma casa para sempre, que é a própria ficção. E em todo este processo de construção do texto, a intertextualidade acaba criando uma teia de outras obras que se relacionam direta ou indiretamente com a vida e com as memórias deste ventríloco aqui. Entretanto, toda essa trama envolvendo o suposto crime do ventríloco acaba se aliando a um outro tema que me parece ser muito mais relevante para a construção aqui de Uma Casa para Sempre, que é a relação entre a voz, o ato de narrar e a construção do sujeito. Porque no fim das contas, o que nós vamos acompanhando aqui ao longo do romance
é esse narrador se aproximando cada vez mais da narrativa oral, da oralidade. Tanto é assim que ele vai parar, lá no penúltimo capítulo, na Terra das Mil e Uma Noites, e com isso nós temos ali uma outra referência intertextual um pouco mais velada de quando nós pensamos em como essa intertextualidade se dá na obra do Vila Matas. Nesse sentido, então, a busca por essa voz acaba equivalendo a uma busca pela própria identidade. Tanto é assim que, uma vez na Arábia, esse narrador diz em um determinado momento que a sua identidade foi diluída a partir do momento em que ele se apropriou daquelas outras vozes, daquelas narrativas alheias. Não me parece à toa, portanto, que o capítulo sobre a Arábia seja todo subdividido, porque ele incorpora estruturalmente essa pulverização da voz e da identidade deste narrador. E essa ligação entre voz e identidade é tanta que ela acaba explicando, por exemplo, porque existem alguns momentos aqui que a gente confunde o boneco com o seu ventríloco, porque parece que o boneco, por ser dotado de voz, também é dotado de uma identidade própria, independente daquela que é posta ali pelo seu ventríloco. E eu diria mais, essa multiplicidade de vozes aqui presentes acaba figurando a multiplicidade desse sujeito contemporâneo que é o ventríloco narrador, porque essa pluralidade de vozes, de espaços, de tempos, de pessoas e mesmo de tramas, quando nós pensamos nessas subtramas que vão sendo tecidas aqui ao longo do romance, então essa pluralidade de elementos que se sobrepõem acaba contribuindo para potencializar a sensação de descontinuidade e de irrealidade dessas memórias, e isso acaba gerando um estranhamento, graças ao qual o leitor fica ciente o tempo todo de que ele está diante de uma ficção, de que ele está diante de um artifício da linguagem muito parecido com aquele que é gestado pelo próprio ventríloco narrador aqui. E tudo isso acaba gerando uma complexidade estrutural que leva àquela dupla possibilidade de leitura. Então você pode ler aqui Uma Casa para Sempre como um livro de contos, ou você pode ler como um romance em 12 capítulos. E essa complexidade da estrutura do livro responde a esse coro desordenado de vozes que nada mais são do que o reflexo daquela confusão e da incoerência próprias da vida desse sujeito contemporâneo aqui representado. Então, apenas fazendo aqui uma comparação, se nos livros da Svetlana Alexievich todas aquelas vozes formam um coro harmônico e coeso, as vozes aqui de Uma Casa para Sempre tentam o tempo todo falar coisas diferentes umas das outras, expressando com isso essa visão simultânea, caótica, fragmentada e desordenada que esse sujeito tem do mundo, porque o mundo contemporâneo está saturado de narrativas e está saturado de vozes discordantes querendo falar mais alto sempre. Então, como eu disse lá no início desse vídeo, a obra do Henrique Villa-Matas acaba se distanciando bastante dos parâmetros do romance realista. E todo esse caos de vozes aqui de Uma Casa para Sempre acaba se opondo à tirania do romance tradicional. É como se o Villa-Matas estivesse mostrando ao leitor que não é mais possível oferecer uma visão total e única do que é o mundo, do que é a realidade, porque o mundo contemporâneo é cheio de alarido, é cheio de vozes e de versões diferentes e até conflitantes de um mesmo fato. E é por isso que sempre fica essa ambiguidade entre acreditar ou não que esse ventríloco cometeu aquele tal daquele crime, e talvez, a exemplo daquela velha história se a Capitu traiu ou não o Bentinho, talvez isso nem seja tão importante aqui, pensando em como que essa história toda vai sendo articulada. Porque veja, não é possível mais dar conta nem da totalidade da vida de uma única pessoa, no caso aqui esse ventríloco, quem dirá do mundo todo. Então, de maneira absolutamente irônica, o Villa-Matas acaba mostrando ao leitor que
o romance que siga à risca os parâmetros de uma literatura mais voltada ao realismo tradicional está fadado ao fracasso, porque afinal de contas o mundo contemporâneo ele não se deixa domar por essa técnica absolutamente coerente que é proposta pelo romance clássico, pelo romance tradicional. Logo, se não é possível dizer nada de muito coerente sobre a vida, sequer de um único indivíduo, não é mais possível explicar a realidade e justamente por conta disso, cabe ao escritor explicar a ficção. Nesse sentido, então, ao oferecer essa visão, digamos, desarticulada do real, marcada ali por essa hibridez de gêneros que transparece na forma do romance e ainda ao fazer isso de modo a salientar um único elemento referencial capaz de dar unidade a todos esses contos / capítulos, ainda que este elemento seja ele próprio um sujeito pulverizado e, digamos, difuso, diluído em várias vozes, este livro aqui acaba rompendo com essa estética realista de dentro para fora ao corroer a forma literária do romance, permitindo, portanto, essa dupla articulação, essa dupla leitura, e disso tudo é que advém a grande genialidade do Henrique Villa-Matas, e daí eu não sei, olhando aqui agora, acredito que eu tenha falado de tudo aquilo de mais importante que eu pensei sobre este romance. É claro que eu não falei de tudo possível, né? Mas ainda assim eu acho que é um romance que vale a pena ser lido. Infelizmente, esse daqui é um livro que não foi traduzido para o português, mas eu acho que é fácil você encontrá-lo em sebos por aí. Essa minha edição é de uma editora chamada Anagrama, mas eu sei que aquela edição de Bocídio, ou algo do tipo, também publica as obras do Villa-Matas, então talvez seja mais fácil você encontrar naquela edição. Enfim, e é isso. Então era isso que eu tinha a dizer aqui sobre Uma Casa para Sempre, um dos livros mais incríveis que eu li este ano, porque eu não sei se você percebe, mas eu gosto de toda essa brincadeira que o Villa-Matas faz com a linguagem e com a ideia que a gente tem da ficção. E é claro que, tendo isso em vista, este livro aqui foi um prato cheio para mim. E eu acho que eu leio ele ao mesmo tempo como um livro de contos e como um romance, porque acho que essas duas possibilidades funcionam muito bem diante desta obra. Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.